Olá, amigos, bom dia! Estamos juntos mais uma vez para a gente dar sequência aos nossos estudos das parábolas de Jesus. E no dia de hoje a gente vai usar o estudo aprofundado da doutrina espírita. Estamos entrando agora no roteiro 9, que trata da parábola do amigo importuno. Essa parábola ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 8. E além dessa obra, a gente usou para compor os nossos estudos a síntese do Novo Testamento. Usamos ainda o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, e o Evangelho por Emmanuel, as seleções das citações de Emmanuel com relação ao Evangelho de Lucas. E além disso usamos também o dicionário Ridel. E observando o texto, a primeira coisa que chamou a nossa atenção é que a proposta da FEB é o estudo de Lucas, o capítulo 11, versículos 5 a 8. E retornando um pouquinho para ver o que acontece que a gente percebeu que os versículos 1 a 4 são bem interessantes e dão assim uma ideia de por que Jesus vai nos apresentar aquela informação, essa parábola do amigo importuno, né? Porque vamos fazer a leitura do versículo 1 aqui para vocês, para a gente chegar juntos a esse entendimento. O versículo 1 diz assim, ó: E aconteceu isso enquanto ele estava orando em certo lugar. Quando acabou, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então esse é o capítulo 1, né, que antecede. E o resultado dessa súplica do discípulo de Jesus a gente conhece até hoje. É a oração do Pai Nosso, que vai ser anunciado do versículo 2 até o versículo 4. E a partir daí, Jesus então ensina os discípulos a estabelecer, a entrar em contato com Deus por intermédio da oração do Pai Nosso, e ele vai começar a oferecer então alguns símbolos, algumas alegorias, para que os seus discípulos melhor compreendam o funcionamento da construção desse elo, né? Então por isso que nós vamos ver em Lucas, no capítulo 11, versículos 5 a 8, o primeiro símbolo que Jesus oferece para falar desse elo, desse vínculo por intermédio da oração, né, com a divindade. Então, qual é o elo? O amigo. O amigo que recebe uma visita, não tem nada para oferecer para a visita, bate a porta do vizinho, no meio da noite, tarde da noite já, e pede 3 pães. E aí Jesus vai concluir dizendo que se você não dá pela amizade, dá por causa da desonra. Essa tradução está no Evangelho na tradução de Haroldo Dutra Dias, que nos esclarece que desonra é vergonha, é pudor, significa honra, né? Então pela honra você vai lá, o vizinho está te incomodando, se tu é amigo tu dá pela amizade, mas se tu não é, você vai dar por vergonha, por pudor, né? Pela honra. E é interessante a gente entender por que eu dou por causa da desonra, né? Que é por causa da vergonha, por causa do pudor, porque faz parte da cultura do povo judeu nesse período que durante os seus deslocamentos eles fiquem alojados nas casas de quem lhe é familiar. Então, eu vou planejar uma viagem, eu planejo uma viagem já pensando em onde eu vou, na casa de quem eu vou me alojar, se essa viagem for demorar mais do que um dia, né? Então, e como os meios de comunicação eles não eram, praticamente inexistiam, né? Então, você chegava via de regra de surpresa, ninguém esperava ninguém. É muito diferente do que a gente tem nos dias de hoje, né? Você manda um zap e o outro já sabe que você está planejando chegar. Então, receber um viajante, um visitante, é meio que uma obrigação. E o outro, o vizinho, sabe que ele tem essa obrigação, sabe que chegou
desprevenido e sabe que isso pode acontecer com ele também em algum momento. Então existe essa questão de você suportar, não no sentido de aguentar, mas de dar suporte a esse seu vizinho que está enfrentando essa situação, né? Por daí você de qualquer jeito entregar, né? Os pães que estão sendo pedidos no caso da nossa parábola. E interessante que a partir do versículo 9 até o versículo 11, Lucas enuncia aquele tratado que a gente conhece muito bem: pedi-vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós, né? Então, no Evangelho de Lucas, ele insere esse enunciado logo depois desse símbolo, que já não é, aqui já não tem mais um símbolo, tem um ensinamento, né? Então, tem um símbolo, agora um ensinamento. Antes disso, temos aí a parábola, né, que é o grande símbolo, mas antes disso temos aí a oração, que é onde se origina toda essa conversa, segundo o Evangelho de Lucas. E esse ensinamento que está contido no versículo 9 e 10, esse pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós, ele implica 3 capacidades cognitivas daqueles que estão ouvindo esse ensinamento, né? Para o apóstolo, que é aquele que se caracteriza em quem já ouve o que o Cristo fala e está aplicando na sua vida, é uma confirmação. Quer dizer, pedir e vos será dado. Ele já sabe, ele já tem pedido e tem recebido já, porque ele está nesse círculo de maneira plena. Ele está escutando o ensinamento, ele consegue compreender e ele aplica na vida dele. Essa confirmação chega também para todos nós que já estamos no caminho. Hoje a gente já consegue aplicar alguma coisa do que o Cristo nos ofereceu, não de maneira integral, mas de maneira parcial, pelo menos a gente já consegue aplicar. E reflitam, é só refletir, né? Porque na nossa própria vida tem exatamente a medição disso, né? De tudo aquilo que a gente já pediu e obteve, de tudo aquilo que a gente já buscou e encontrou, de tudo aquilo por onde a gente bateu e foi aberto para nós, né? Nessa forma literal e simbólica também. E numa segunda maneira de compreensão, a promessa. Para quem? Para aqueles que são os discípulos, aqueles que já se propõem a ouvir e a compreender, mas ainda tem alguma limitação na aplicação, né? Que também nos enquadra a todos. Todos aqueles aspectos que a gente ainda fala, nossa, mas isso é tão difícil e a gente ainda não aplica, né? A gente já falou que a gente aplica de forma parcial. Então, uma parcialidade a gente aplica, mas outra não. E para essa é promessa. Para esses ouvidos é uma grande promessa, né? E vem, ó, note como vem diferente, né? Pedir e vos será dado, é uma promessa. À medida que eu vou me enveredando pelo cristianismo, eu vou pedindo e vou receber, né? Por consequência desse comprometimento. E para a multidão, né? Que é aquele que ainda se propõe a busca pela saciedade nos elementos mundanos ainda, isso é um alerta, é uma admoestação, né? Quer dizer, porque todo mundo pede. Todo o espírito encarnado ou desencarnado está pedindo. E como alerta vem, olha, tu está pedindo, cuidado, que você vai obter. Tu está buscando e vai encontrar. Tu está batendo e vai se abrir para ti. E aí vem esse aspecto de responsabilidade para aquilo que a gente pede, para aquilo que a gente busca e para onde nós estamos batendo. Então, aqui um 3 em 1 bem interessante que abarca toda a humanidade em qualquer momento em que ela se encontre. Toda a individualidade, em qualquer momento que a gente se encontre, a gente vai acabar se encontrando nos 3 simultaneamente, né? Tem coisa que a gente já faz, tem coisa que a gente escuta, acha bonito, mas ainda não faz, e tem coisa que a gente nem quer ouvir falar. Nem fale isso comigo que eu não estou preparado. Já ouviu isso? Né? Então nem fale isso comigo que eu ainda não estou pronto. Então é esse 3 em 1 aí bem interessante. E a partir daí, Lucas no capítulo 11, versículos 11 a 13,
ele vai oferecer um questionamento para nós, né? São elementos que a gente deve questionar. E ele fala assim, qual dentre vós? Não é Lucas, hein, gente? É o Cristo falando, tá? Mas a gente se refere a Lucas porque está no Evangelho de Lucas. Lucas contando essa passagem. Lucas que nem viveu isso, tá? Lucas, vamos lembrar, Lucas é apóstolo de Paulo. Lucas é sírio, nem judeu ele é sírio, já vem aprender o cristianismo com Paulo. Paulo que também não é contemporâneo do Cristo, né, que veio depois dele. Então, voltando aqui, Lucas no capítulo 11, versículos 11 a 13, ele vai nos apresentar essa colocação do Cristo. Qual dentre vós que o filho pede peixe e dá uma serpente? Olha só, né? Que colocação interessante. E não importa, se eu não sou pai. Tá, mas coloque-se no lugar do seu pai e você pedindo. E o que o seu pai te deu? Olha só, que coisa tão palpável. O Cristo é assim, ele dá elementos palpáveis para você trabalhar. E ele fala de novo, qual dentre vós que o filho pede um ovo e dá um escorpião? Né? Não existe, não há. E aí ele vai enlaçar então o capítulo 11 dizendo assim, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Então ele caminha por esse percurso, apresenta inicialmente a forma de entrar em contato com Deus, ele oferece um símbolo de como esse contato funciona, né, que você vai ser atendido. Ele oferece para uns a confirmação, para outros a promessa, para outros o alerta, do pedir vos será dado, do buscar encontrareis, do bater será aberto para vós. E isso acontece por intermédio da oração. E aí ele exemplifica como o pai atua. Ele dá sempre. Nessa alegoria do filho que pede um peixe, o pai que não tem como dar o peixe, não vai dar uma serpente, não vai dar algo que seja nocivo, vai dar uma coisa que seja positiva para esse filho que pede. E a partir daí, a gente optou seguir por mais um caminho que nos apresenta Emmanuel no livro Vinha de Luz, capítulo 166, que se intitula Respostas do Alto, que virá nos falar desse compêndio, nos apresentando alguns ensinamentos que dizem respeito ao tema que nós estamos estudando. E Emmanuel vai buscar então inspiração no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 11, que diz assim, qual dentre vós é o pai que seu filho pedirá um peixe, em vez do peixe lhe dará uma serpente? E aí Emmanuel nos diz assim, nos círculos da fé, gente, é interessante, por quê? Porque Emmanuel está falando de nós, tá? Não é fora das correntes religiosas. E ele abarca todas as correntes religiosas, porque ele não fala no círculo do cristianismo, no círculo do espiritismo, não, nos círculos da fé, seja qual for. Nos círculos da fé encontramos diversos corações extenuados, que é cansados, que é abatidos e desiludidos. Perderam a ilusão. No círculo da fé isso vai acontecer. É claro, né? A fé, o círculo da fé é justamente o círculo que vai nos mover, nos colocar na direção do Cristo, e isso é trabalhoso. Isso é desafiador, no mínimo. E os desafios muitas vezes vão abater, vão extenuar. E os desafios muitas vezes vão desiludir. Emmanuel segue falando assim, ó, referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. E deixa eu te perguntar, isso é familiar para você? Porque para mim é muito familiar. Essa ideia de que você pede e obtém, muitas vezes
pela nossa má interpretação, por não entender que em alguns momentos ela é um alerta, que eu estou pedindo a coisa errada e vou obter, e a partir disso que eu estou obtendo equivocadamente, eu vou me abater, vou me cansar, eu vou depositar a culpa não em mim que pediu, mas em Deus. Emmanuel segue chamando a nossa atenção para outro aspecto agora. Ele diz assim: nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste. De pronto, na hora. Não, na hora às vezes é difícil. Por quê? Porque a gente não está maduro o suficiente. Leva tempo. Mas com o tempo a gente vai entender. Mas de pronto não. Por que com o tempo a gente vai entender? Porque o nosso destino é a perfeição. Então, em algum momento da jornada, nós iremos entender. Mas de pronto, nem sempre isso vai acontecer. Ele segue falando assim: em muitas ocasiões. Então, aqui ele já deu uma outra dica bem interessante, né? Muitas ocasiões quer dizer que na maioria das vezes, tá? Isso vai acontecer. Por isso que é tão familiar, a gente vai percebendo essa nossa composição que dá origem a ditos populares, do tipo assim: parece que eu joguei pedra na cruz. Ele jogou. Eu também. Todos nós. Ao longo dessa jornada. Não nascemos com asinhas, com auréolas na cabeça. Fomos criados simples e ignorantes. E é a ignorância que nós vamos denominar de maldade. E o apego à ignorância dá origem a atos de extrema maldade mesmo. Gostar da ignorância é exatamente a mais pura definição da maldade. Emmanuel segue falando assim: em muitas ocasiões a contrariedade amarga é aviso benéfico. A doença é recurso de salvação. Contrariedade, oposto do que eu quero. Eu quero isso, mas eu não estou recebendo. É o inverso. É o estorvo, é o desagrado. Outro nome para isso? Oportunidade. Quem é responsável por conseguir enxergar na contrariedade a oportunidade? Um espírito lúcido. Porque o espírito que ainda se deleita no mundo da matéria, e o Cristo já enunciou: meu reino não é deste mundo, ele está se deleitando em outro reino, em outro reinado e em outro rei, em outros valores. E a doença? Essa relação. Doença é recurso de salvação. Então, doença é remédio, recurso é remédio, recurso é ajuda, recurso é um meio. Então, a doença é um meio de salvação. Emmanuel vai falar assim de forma bem clara com relação a esse tema agora. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo, diminui o tempo, ao círculo do servidor, para que ele não se encha os dias com a repetição de graves delitos. Olha a doença chegando. Para evitar que a gente agrave ainda mais o nosso quadro. E claro, se a gente está repetindo esses quadros que são tão nocivos para nós mesmos e quiçá para a humanidade, para o espírito desperto na espiritualidade, a doença é uma bênção. Mas enquanto encarnados, não dá para compreender. Não vou entender. Porque, como eu disse, nós, equivocadamente, por ignorância, condição natural do espírito, ainda nos deleitamos no mundo da matéria. E aí você está trazendo valores muito diferentes. Emmanuel segue falando assim: não raro dá-lhes fealdade ao corpo físico para que sua alma se ilumine e progrida. Fealdade, feiura, limitações, bênçãos. Sem elas, essa iluminação da alma, e alma é espírito encarnado, percebam,
a precisão de Emmanuel na composição do parágrafo, essa fealdade, essa feiura vem como um grande auxílio. Emmanuel fecha o capítulo falando assim, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por resposta do alto. Todos, ele fala não é alguns, não, todos te foram concedidos por resposta do alto. E se é resposta, tem um pedido, tá? É uma pergunta. E quem perguntou fomos nós, porque se a resposta é para nós, quem perguntou fomos nós. Permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por resposta do alto aos teus pedidos de socorro, aos teus pedidos de socorro, aos nossos pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Isso é importantíssimo. Com vistas à vida eterna. A verdadeira vida que anima o corpo físico não é para o corpo físico. É em benefício dessa vida que vai muito além deste planeta de provas e expiações. Então, são considerações muito oportunas de Emmanuel com relação ao tema, que se não nos fizeram pensar, deveriam. Se não nos fizeram refletir, deveriam, porque somente a partir desse tipo de reflexão que nós conseguiremos reavaliar as oportunidades, ou plagiando Cristo, há muitos chamados e poucos os escolhidos. Então, os chamados do Cristo, para que então os possamos escolher em nossas vidas. A gente deseja a todos aí uma semana de muita bênção, muita luz, e até o nosso próximo encontro.